Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do nosso canal. Aqui é o Daniel falando. A gente vai fazer uma troca de telinha aí de um aparelho bem comum que chega do dia a dia. É um A20, tá? É um aparelho já um pouquinho antiguinho, mas que o pessoal ainda consiste em fazer os consertos, né? Dá para ver que tem uns trincos na tela, tá? Fazendo assim na luz, ó. E aí, a gente apertando o botão, a gente já vê que não acende nada, tá? O aparelho vibra. E aí, neste caso, o procedimento é colocar outra tela, ver se funciona tudo, para aí sim conseguir passar com certeza para o cliente, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente vai pegar esse aparelho e colocar na separadora a 80 graus, em aproximadamente 3 minutinhos. Porque esses 3 minutinhos vão fazer com que o aparelho absorva o calor, mas não é ainda prejudicial ao funcionamento do aparelho durante esses 3 minutinhos. Então, vamos fazer um cortezinho. Na volta desses 3 minutinhos, a gente já vai começar a descolar a tampinha traseira, tá bom? Bom, pessoal, voltamos aí pro vídeo, tá? Já se passaram aí os 3 minutinhos. Esse aparelho já está bem quente e nós vamos fazer a descolagem dessa tampa traseira. Existem vários tipos de aparelho, né? Esse daqui é por trás que se desmonta e descolando a tampa traseira do aparelho, ó. Eu venho aqui com a espátula maleável, encaixo na lateralzinha, um pinguinho de álcool e aí eu venho deslizando em toda a volta, tá? Se começou a ficar duro para deslizar, ó, mais um pinguinho de álcool, que aí o álcool vai amolecendo e a espátula vai cortando essa cola, tá? Tem que tomar cuidado com essa espátula maleável, porque ela corta cabos flex, ela corta peças, tá? Então tem que ficar ligado aí aonde a gente está passando ela, tá bom? Porém, é uma ferramenta super comum aí da gente estar trabalhando durante o dia a dia, tá? Então, ó, vamos passando, vamos descolando. As tampinhas traseiras que são maleáveis, são de plástico, a gente pode dar uma entortadinha nela assim e ir descolando, ó. À medida que o aparelho já vai soltando, tá? Agora, os aparelhos, por exemplo, que as tampas são de vidro, já não é possível fazer isso, tá? Então, ó, separei as duas partes, como é de praxe, ó, sempre olhar de lado para ver se não tem nenhum cabo flex ali ligado para desconectar esse cabo flex e eliminar o perigo de romper esse cabo, tá bom? Então, ó, feita a descolagem, essa fitinha dupla face que tá amassada a gente tira, tá? Maravilha. Agora, tirando essa tampinha traseira, nós conseguimos acessar o aparelho para remover os parafusos. Após a remoção dos parafusos, primeira coisa é desconectar a bateria, tá, gente? Por quê? Se a placa está desenergizada, eu consigo estar trabalhando nesse aparelho sem mais problemas, tá? Sem causar danos a esse aparelho, por causar um curto ou então uma descarga elétrica indesejada, tá bom? Então vamos lá, ó. Tirando os parafusos. Ah, detalhe, ó, esse daqui é só um dos tipos, né, de aparelho para a gente estar desmontando, tá bom? Existem vários tipos, vocês vão vendo aí nas aulas os tipos de aparelho e os jeitos de desmontar eles, beleza, gente? Então, ó, já tô quase finalizando aqui a parte de baixo, aí a gente vai lá para a parte de cima para descolar, para desparafusar o resto do aparelho. Removidos os parafusos da parte de baixo, agora vamos para a parte de cima.
quase. Vamos lá. Ó, removido todos os parafusos aí desse aparelho, tá? Ponto último. Beleza, removido. O que nós temos que fazer? Desencaixar essa tampinha traseira, tá? Nós vamos estar utilizando uma espátula de metal. Mas para isso, para essa tampinha traseira sair, esse aro, né, em volta, nós precisamos remover a gavetinha de chip, ó. Tá? Pode usar uma chavinha de chip, não tem problema, tá bom? Mas aqui, por exemplo, eu usei a própria espátula assim, ó, de lado, para remover. Você vê, ó, a gavetinha de chip está com um cartão de memória e um chip lá dentro dele, ó. Vou deixar aqui separado, tá? E aí a gente começa a fazer a alavanca para tirar esse aro. Percebe-se que tem o aro que se separa da parte da frente. É aqui nessa separação que eu vou começar a fazer a alavanca. Ó. É isso aqui que a gente precisa estar removendo, tá? Fazendo a alavanca em toda a volta para ele ir desencaixando. Olha só que maravilha. Facinho, facinho, tá? Removido, vou deixar aqui do ladinho também. Agora eu tenho aqui, como toda aula que a gente passa, né? A gente precisa identificar as peças lá dentro do aparelho. Ó, subplaca, tá bom? Essa subplaca contém conector de carga, microfone, tá? Que é onde a gente fala para ouvirem do outro lado. O encaixe da subplaca, que vai ligar todos esses componentes até a placa principal, tá? Por esse cabo flex. Aqui eu tenho outro cabo flex que liga a tela até a placa principal, tá? Nessa subplaca eu também tenho conector do fone de ouvido e eu também tenho os encaixes, ó, esses dois pininhos que encaixam aonde? No meu alto-falante, ó, tá? Esse alto-falante é o que sai som durante uma música ou um vídeo no YouTube ou então um áudio do WhatsApp que o aparelho esteja longe do rosto, tá bom? Aqui, ó. Este alto-falante aqui é responsável por essa parte, beleza? Aí, aqui na parte de cima eu tenho a placa principal. Essa placa principal tem as câmeras traseiras, tá? Câmera frontal, alto-falante que eu ouço durante a ligação, quando eu coloco o aparelho no ouvido, beleza? O Vibracal, tá? Os encaixes das antenas, que estão vindo lá de baixo, ó. Essas antenas são antenas de 3G e 4G, antenas de operadora, tá? As partes da antena do Wi-Fi ficam aqui na parte de cima. Ó, na carcaça eu tenho esses pontos amarelinhos de cobre, são os contatos da antena, tá bom? Porque toda essa parte aqui da carcaça, ela também é de cobre, tá bom? Serve para captar o sinal e transmitir aqui por esses pontinhos. Mas essa antena aqui de cima é só do Wi-Fi e Bluetooth, de operadora, normalmente na parte de baixo, beleza? Identificamos aí, basicamente, os componentes aí do aparelho mais comuns que a gente faz substituição. Vamos fazer o que, ó? Desencaixar a bateria. Com isso, a minha placa está desenergizada. Essa minha placa estando desenergizada, aí eu posso encaixar o que eu quiser aqui dentro, para ir fazendo os testes, ou então até substituição daquele componente. No caso, eu tenho aqui a minha tela, olha, novinha, tá? Comprada, tá bom? Aí eu tenho um selinho de garantia aqui, outro aqui. Normalmente o selinho de dentro é o que vale, tá? A gente tira esse selinho daqui, que é para não ficar feio quando a gente montar o aparelho, tá bom? Ó, que aí aquela carcaça vai encaixar aqui por cima e não vai ficar feio a lateral do aparelho, tá? Mas olha só que legal, vamos deixar ela na mesma posição, aqui as duas carcaças na mesma posição. Essa tela aqui é uma tela relativamente aí de segunda linha, né? É uma tela que o pessoal chama de incel. Por que a gente comprou essa tela aqui? A gente não comprou uma tela melhor. Porque o nosso cliente, ele aprovou uma tela mais barata. Essa tela aqui, para vocês terem ideia, custa R$ 65, tá?
nós cobramos R$ 220 para estar trocando dele. Aonde uma tela de melhor qualidade, a melhor qualidade de tela que a gente tem aí no mercado para esse aparelho aqui no meu fornecedor, tá R$ 160. É uma tela que o pessoal chama de original China, tá? Aqui nesse distribuidor. Então, já não condiz o preço que esse cliente queria pagar no conserto. Por isso, por exemplo, que a gente acabou pegando essa tela de segunda linha e passando o orçamento da tela de segunda linha, tá? Agora, mesmo sendo uma tela de segunda linha, ainda dá para ver que é uma tela relativamente de boa qualidade. Ela vai dar uma diferença, obviamente, aqui, ó, na cor, no brilho, né? Isso é comum aí do dia a dia, né? Mas aí a gente avisa o cliente, explica para ele e aí ele decide qual tela que ele vai querer, tá bom? Neste caso foi uma tela de segunda linha. Nós vamos fazer o que com essa tela? Nós vamos tirar aqui esses plásticos, tá bom? Que é para estar montando o aparelho aqui nessa tela nova. Porém, antes de fazer isso, antes de tirar esses plásticos, o que normalmente a gente faz? A gente desencaixa aqui a tela, tá bom? E encaixa na tela nova. Por que a gente faz isso? Por causa que a gente não precisa tirar os plásticos sem saber se está funcionando tudo certinho, antes de montar. Então, primeira coisa que eu faço é realmente o teste, tá? Então, eu vou virar o cabinho aqui, ó. É um cabo flexível. E eu consigo encaixar na minha tela, olha. Eu encaixei aqui na minha tela, tá? Encaixado na minha tela, o que eu posso fazer agora, ó? Encaixar minha bateria. Olha que legal. Encaixei a bateria. E aí eu vou ligar esse aparelho. Só que o botão power dele tá aqui na minha carcaça, olha. Tá bom? Os encaixes do botão estão aqui, olha. Um botão nada mais é do que um curto, que se eu der aqui, encostar em todos os pinos do botão power, o que vai acontecer? O aparelho vai acionar o botão e vai ligar. Então, basicamente, eu vou estar acionando o botão aqui por fora, tá? Aonde eu vou colocar minha pinça aqui, esperar o aparelho dar aquela vibradinha, tá? Para ver se essa tela já liga, já aciona, tá? Vamos lá, ó. Encostei. Ó, nesse caso aqui ele não foi. Por que ele não foi? Pode ser que essa bateria esteja descarregada ou que eu tenha encostado aqui no lugar errado. Vamos ver de novo, ó. Pode ser que essa bateria esteja descarregada. Vamos pegar um cabinho de carregar e vamos encaixar aqui nesse aparelho. Vamos ver se a gente tem uma outra situação, né? Ó, ele já mostrou carregando. Vamos ver o que ele apresenta aqui. Dá para vocês enxergarem aqui, ó. Ele não estava descarregando. Pode ser só eu que não segurei direitinho aqui no botão power, né? Vamos ver. Agora foi. Às vezes também, gente, isso aqui é um sistema eletrônico, né? Pode ter dado um bug, uma trava de segurança, onde a gente coloca para carregar o aparelho, já reconhece que tem bateria, tudo mais para ligar. Ótimo, o aparelho ligou. E agora, o que a gente tem que fazer? Percebe-se que eu não larguei essa tela em cima da outra. Por quê? Eu não quero que esse meu cabo flex dobre, tá? Porque senão ele pode causar defeito. Ele só pode envergar para um lado e para o outro, tá bom? A gente vai ver se essa tela acende e tocar aqui na tela do cliente. Para saber se tem para saber se está funcionando, se o touch está bom, tá? E assim por diante. Ó, nesse caso aqui, tá vendo, ó? O touch funciona, a tela voltou a funcionar, tá bom? Então, aparentemente, ó, tá bem bacaninho o aparelho. Inclusive, já tem coisas que a gente pode perceber, que o aparelho está carregando, tá bom? Que o aparelho já deu sinal, subiu o sinal aqui. É lógico, a gente precisa fazer uma ligação, fazer todos os testes aí necessários para saber se o aparelho está a 100%. Porém, a partir de agora, se o cliente me deixou a senha, eu vou testar tudo que eu tenho ali no aparelho, tá? Vou testar esse aparelho.
Se caso o cliente não deixou a senha, aí nesse caso eu só monto o aparelho e aí o cliente vem e testa lá no meu balcão, tá bom? Se ele tiver a senha, aí eu já faço aquele checklist do touch, carregamento, câmera traseira, câmera frontal, Wi-Fi se funciona, tudo completinho, tá bom? Então, esse cliente aqui particularmente não deixou a senha, então a gente vai fazer o quê? Só montar esse aparelho para entregar para o cliente. Então vamos acompanhar a montagem dele, agora que nós já fizemos o teste. Ó. Desencaixar o cabo de carregamento, tá? Vamos desligar esse aparelho. Como é que a gente vai desligar esse aparelho? Cortando a energia, ó, desencaixando a bateria, tá? Desencaixei a bateria. Agora o que eu posso fazer? Posso passar tudo dessa tela velha para a tela nova. Eu desencaixo tudo daqui e passo para cá. Vamos tirar os plásticos. Aqui. Aqui. É interessante tirar esses daqui também, porque isso aqui é um thermal pad, tá? Esse thermal pad, ele serve para dissipar o calor vindo aí do processador, da memória, tá? Então, é legal tirar todos esses plásticos para isso, beleza? Então, ó, removi todos os plásticos. Aí agora eu venho passando as peças daqui para cá. Eu vou vendo o que vai faltando e vou passando, tá? Por exemplo, ó, tem a subplaca, tá? Tem uma anteninha. Então vamos encaixando e passando aí. Qual é a ordem, Daniel? Que você vai passar? A ordem é a que for mais prático na hora, tá? Eu não costumo virar e falar, ó, tem que ser isso aqui primeiro, tem que ser aquilo ali primeiro. Você tem que olhar o aparelho e falar, bom, peraí, a bateria vai por baixo, então eu tenho que colocar ela primeiro. Ah, o cabinho flex aqui vai por cima, então eu tenho que colocar ele primeiro, né? E isso daí vai variar de aparelho para aparelho, tá? Olha só, tirei toda essa parte, vou deixar aqui no cantinho, e aí eu tenho aqui uma visualização do que falta de um lado no outro. Por exemplo, ó, ele já veio com o alto-falante da recepção de voz, então vou manter, tá bom? Da mesma forma que ele já veio com o VibraCal, então vou manter. Então o que eu preciso passar? Ó, a bateria daqui para cá. Vamos desencaixar essa bateria, que ela vem encaixada, colada, tá? Ó. Vem puxando, ela vem bem colada. Essa daqui me parece próximo da original. Se não for original, é próximo, tá? Porque a cola tá bem dura, tá bom? Aí, nesse caso, você pode colocar um pouquinho na separadora para esquentar. Ou pode jogar também um pouquinho de álcool, que aí ela vai descolar com mais facilidade. Percebe-se que eu estou indo com o lado da espátula que é redondo e não pontudo. Por quê? Eu não posso cortar nem furar essa bateria, tá? Se eu cortar ou furar essa bateria, ela estoura e pega fogo, tá bom? Então, é de extrema importância que a gente saiba disso, ó. Eu joguei o álcool, você vê que ela descolou com muito mais facilidade, certo? A tela velha, então, eu vou deixar aqui de lado, tá? Essa bateria aqui tinha um pouquinho de álcool. Vou secar ela. E aqui ela já vem uma fitinha dupla face. Se não viesse, eu poderia colar umas 2, 3 tirinhas de fitinha dupla face, que é para prender essa bateria, para ela não ficar sambando ali no aparelho, tá? Então, ó, coloquei ali, a própria fitinha dupla face dela já vai prender, ó, a bateria, tá bom? E eu venho com o restante do aparelho aqui encaixando, ó. Encaixei. Maravilha. Lá, pronto. Encaixado, aí a gente vem ajeitando aqui, ó, as peças no lugarzinho delas, né? Dá pra ver aqui a anteninha, tem que estar no trilho dela certinho, porque senão o aparelho não monta direito, ó. Beleza. Essa outra anteninha, essa outra parte da anteninha aqui passa por baixo, ó. Vem aqui pra esse canto e vem aqui no cantinho, ó. Beleza. Prontinho, ó. Bem alinhadinho aqui também. Eu tirei esse parafusinho da placa, eu acho que eu tava explicando outra coisa, acabei não falando, ó. Serve só para fixar a placa aqui no lugar, tá, ó. Placa fixa. Perfeito. Encaixar aqui a tela novamente, né, que a gente desencaixou para estar fazendo tudo isso, ó.
encaixado, encaixei a bateria. Opa, encaixei a bateria, beleza. Encaixado, agora eu vou vir com a minha tampinha traseira. Também, encaixe por cima. Vem dando os cliques, né, ó. Ver se toda a lateralzinha tá bem alinhadinha, encaixadinha, tá? Feito. Parafusa. O bom é deixar todos os parafusos. Por que deixar todos os parafusos? Por causa que algum lugar pode não dar um contato direito ou não ficar muito bem fixo se você deixar algum parafuso para fora, tá? Às vezes a gente tem um parafuso que está um pouco espanado ou um pouco enferrujado. É legal a gente substituir. Normalmente, ao longo do tempo aí, a gente vai ter aí vários aparelhos de sucata aí, pra gente conseguir tirar um parafuso, colocar outro, né? Seria o mais interessante aí pra gente estar fazendo. Agora, alguns locais, por exemplo, a gente também sabe que se faltar um parafuso, não vai realmente causar um defeito no aparelho, né? Mas a gente sabe também que o aparelho pode ficar mais frágil naquela região. Então, o interessante é que a gente mantém o aparelho o mais original possível que veio de fábrica, tá bom? Então vamos lá, ó. Finalizando. Quase pronto. Ainda falta um pouquinho. Feito. 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 E mais, agora o último parafusinho, ó. Percebam todos os parafusos perfeitinhos no lugar. Feito. Aí, aqui, eu preciso encaixar o meu botãozinho da biometria, tá? No caso, ele vem meio coladinho aqui nessa carcaça, é só eu tirar e posicionar ele aqui na outra carcaça. Encaixado. Um detalhe, se vocês ligarem esse aparelho sem o botão da biometria encaixado, a biometria não vai reconhecer. Vocês precisam reiniciar o aparelho se vocês conectarem ela após o ligamento do aparelho, tá? Então isso é legal a gente saber, beleza? Então, sabendo disso, já conectei. Aí agora eu tenho que fazer o quê? Fazer a colagem dessa minha tampa traseira, tá? Essa colagem da tampa traseira, ela pode ser feita com fita dupla face, igual foi feito aqui, ó. Já, isso aqui é de fábrica, tá? Mas o comum mesmo é a gente estar utilizando uma colinha B7000. A gente já tá aqui, a minha tá nas últimas aqui, né? Eu já tô espremendo ela. Que ela dura bastante, dá pra fazer muitos trabalhos, tá? E aí eu venho passando em toda a lateral, ó. Não precisa ter um exagero de cola aqui, tá? Senão vai vazar tudo pra fora, vira uma meleca, tá bom? O melhor é passar um filetinho de cola que já é o suficiente para prender o aparelho e manter tudo montadinho no lugar, tá bom? Ó, um filetinho de cola desse é o suficiente pra gente, tá bom? Vamos ver se dá pra gente ampliar um pouquinho, ó, só para vocês visualizarem legal a quantidade de cola aí, tá? Bom, feito, o que que a gente vai fazer? Posicionar. E aí, posso ligar o aparelho, posso colocar o chip de volta, tá? Ó. E aí, pedir a senha para o cliente, fazer todos os testes, ver se o aparelho está 100% funcional para entregar para o cliente. Para essa tampinha traseira terminar de colar, nós vamos utilizar elásticos. Então, ó, pega aqui um bolinho de elástico. Normalmente eu coloco um em cima, um embaixo, um no meio. E na vertical, um de cada lado. Aí já é o suficiente para manter esse aparelho coladinho, tudo bonitinho. Beleza? Então, tela trocada. Tela velha, tela nova.
É só receber aí do cliente. Fechou? Qualquer dúvida, manda aí, estamos à disposição. Valeu, pessoal. Até a próxima aula.